Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor, a graça do Senhor esteja nesse lugar e repouse sobre cada um dos irmãos. Amém? Hoje eu estou aqui para falar aos irmãos sobre um assunto bastante sensível, importante, por que não dizer delicado, né? Quero vos falar sobre finanças. Se você costuma anotar, dar título às mensagens, você pode escrever a obra de Deus e as nossas finanças. Sabe, há algum tempo, esse assunto de finanças relacionada com a obra de Deus tem me inquietado. E já há algum tempo eu me lembro que um dia me coloquei no meu quarto diante de Deus e falei para Deus: olha, se isso que o Senhor tem colocado no meu coração, essa inquietação que o Senhor tem colocado no meu coração, for da tua vontade, que o Senhor me dê a oportunidade de estar compartilhando com a igreja. E hoje o Senhor tem me dado essa oportunidade de compartilhar com a igreja. Amém? E quando nós falamos de finanças, especialmente quando nós falamos em cursos, em palestras, geralmente a gente fala sobre orçamento, sobre planejamento, sobre juros, dívidas, coisas do gênero. Mas o que o Senhor tem colocado no meu coração não é falar sobre esse tipo de coisa, mas sim falar sobre algo muito mais importante, muito mais profundo para nós cristãos. Deus tem me falado sobre honra. E eu queria pedir para os irmãos estarem abrindo suas Bíblias no livro de Apocalipse 4:11. Eu vou aguardar um segundinho até vocês abrirem. Apocalipse 4:11 diz: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, nas minhas orações, já algumas vezes, eu orei nesse sentido assim: Senhor, tu és digno de toda honra, de toda glória. E eu já vi irmãos orando também, né? Mas é importante a gente lembrar por que Ele é digno de toda honra e toda glória, né? Quando nós damos honra a uma pessoa, a alguém, nós estamos reconhecendo o valor daquela pessoa. Nós estamos, assim, nos reverenciando aquela pessoa. Nós servimos aquela pessoa com prazer, porque ela é digna de receber toda a honra e toda a glória. Nós lembramos do que ela é, do que ela representa, dos seus grandes feitos, enfim, nós reconhecemos aquela pessoa, por isso damos honra e damos glória. E o Senhor tem feito tantas coisas nas nossas vidas, na minha vida em especial, né? Foi Ele quem criou todas as coisas, quem criou o céu, o mar, a terra. Ele que nos tirou de um lugar de pecado, foi Ele que nos trouxe a um novo nível de vida, foi Ele que nos conduziu a uma nova família, é Ele que tem nos dado paz, tranquilidade nos nossos corações. Hoje nós não precisamos mais viver em temor, tudo isso Deus tem feito nas nossas vidas. Por isso, eu dou honras ao Senhor, e creio que os irmãos também devem dar honras ao Senhor, por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Amém? Mas existem algumas formas de honrar o Senhor, né? Eu vou mencionar apenas 3. A primeira delas, não na ordem, né? Estou falando aleatoriamente, né? É honrar a Deus com o nosso serviço. Seja um serviço aqui na igreja, seja um serviço secular. Tudo que nós fizermos tem que ser feito em ordem,
bem feito, buscando a excelência, no tempo certo. Tudo isso buscando agradar ao Senhor e não a homens. A própria palavra diz isso, que nós devemos fazer tudo como para o Senhor e não para agradar a homens, né? A segunda forma de honrar ao Senhor, que eu gostaria de lembrar, é com o nosso testemunho, com a nossa vida, né? Nós participamos todo domingo do culto na igreja, nós lemos a Bíblia, nós fazemos orações, mas é preciso que a nossa vida expresse tudo aquilo que nós falamos, que a nossa vida expresse tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós, que seja de acordo com a fé com que nós professamos. E eu creio que, fazendo isso, muitas pessoas vão se achegar a nós e dizer: olha, eu vejo algo diferente em você. Eu gostaria de ter a paz que você tem, gostaria de ter a tranquilidade que você tem. Muitas pessoas vão nos arguir a respeito da esperança que existe em nós. E daí nós teremos oportunidade de falar a razão da nossa esperança. Por que que nós cremos? Por que que nós temos uma vida diferente? Como é que nós fomos resgatados, não é? Então, que o nosso testemunho, a nossa vida, as nossas atitudes, seja uma das formas principais de honrar a Deus. E o terceiro item, a terceira forma de honrar a Deus que eu quero mencionar, é honrar a Deus com os nossos recursos, com os nossos bens e com as nossas posses. Eu queria pedir para os irmãos abrirem no livro de Provérbios, Provérbios 3:9. Provérbios 3:9. Provérbio 3:9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Vamos prestar atenção nessa palavra primícias. Quando o Velho Testamento, o livro de Provérbios, foi escrito diante de uma sociedade rural, em que a riqueza das pessoas não consistia só no ouro, na prata, nas pedras preciosas que eles possuíam, mas também no produto da terra que eles cultivavam, e também nos rebanhos que eles cuidavam. Então, quando a Bíblia fala honrar a Deus com as primícias da tua renda, ele estava falando com os primeiros frutos da sua colheita, com os primogênitos do seu rebanho, com a primeira parte dos seus lucros. Mas também não é só sobre as primeiras coisas. Eu creio que intrínseco aí também está o melhor das nossas coisas, né? Por quê? Quando se ofertava uma ovelha para o Senhor, ela tinha que ser sem defeito, tinha que ser perfeita. Então, quando nós ofertamos algo para o Senhor, tem que ser o melhor. Então, eu diria que não é as primícias, não é aquilo que nós podemos fazer ou o que nós podemos dar para o Senhor, mas é aquilo que nós podemos, aquilo que de melhor nós podemos fazer e dar para o Senhor. E quando a palavra fala em honrar ao Senhor com as primícias da nossa renda, aí está incluso, né, os dízimos e as ofertas, né? O que são os dízimos? Os irmãos, acho que todos já sabem, né, o que é dízimo. Felizmente, nós temos um grupo aqui de irmãos fiéis que tem dizimado todos os meses, né? Mas nunca é demais falar um pouco sobre o assunto, né? Em tudo aquilo que esta igreja arrecada, aproximadamente
80% se constitui de dízimo. Então, nós podemos dizer que o dízimo é o principal responsável pelo sustento dessa casa, né? Não que o resto não seja importante, eu vou falar já do restante. Mas os dízimos representam quase que 80% de tudo que a igreja arrecada mensalmente. E eu queria falar 3 coisas sobre dízimo. Talvez, acho que a maioria dos irmãos já sabem, mas é bom reforçar. Os dízimos, eles não nos pertencem. Os dízimos pertencem a Deus. Então, quando nós damos o dízimo, na verdade, nós não estamos dando nada. Nós estamos repassando para Deus aquilo que já lhe pertence. Então, quando eu ministro o curso Crown, por exemplo, eu sempre enfatizo isso, né, que a pessoa a cristã, ela tem que se habituar a considerar o seu salário 90% do que está escrito no seu olerite, porque 10% pertence a Deus. É a primícia da renda que vai para Deus. Então, essa é a primeira coisa que eu queria mencionar a respeito de dízimo. A segunda coisa, que vocês vão achar óbvia, é que dízimo significa 10%. É óbvio, né? A 10ª parte. Mas para deixar claro que não é 9, não é 8, não é 7. É 10%. E a terceira coisa que eu quero mencionar é pontualidade. Nós não devemos, como cristãos, atrasar o dízimo. Então, por exemplo, nós estamos no começo do mês de maio, fizemos arrecadamos aqui o dízimo hoje. Esse dízimo de hoje é daquilo que nós recebemos no mês de abril. Então, digamos, se nós já recebemos isso, não há razão para deixar para o domingo que vem, nem para o terceiro domingo. Sabe por quê, irmãos? Porque as contas da igreja não esperam. As contas da igreja não esperam. Então, não é justo que estando em nosso poder dar o dízimo, adiar, não faz sentido. Deixa eu contar um exemplo negativo a meu respeito. Um desses meses atrás aí, acho que 2 ou 3 meses atrás, chegou no dia, o primeiro domingo do mês caiu, se eu não me engano, no dia 1º. E eu olhei meu saldo bancário, se eu desse o dízimo eu ia ficar negativo. Então eu sabia que eu ia receber mais uma parte do meu salário no dia 7, então eu fiz um cheque e coloquei embaixo, bom para o dia 7. Bom, isso no domingo. Segunda-feira me liga o pastor Sérgio. O pastor Sérgio sabia que era eu porque eu dei cheque, né? E diz o seguinte, olha, nós estamos aqui com umas contas para pagar, não poderia depositar seu cheque hoje? Aí caiu a ficha, falei, realmente, eu estou atrasando um dízimo de dinheiro que eu já recebi no mês passado. Se eu vou ficar negativo, é porque o problema é meu, é que eu não controlei direito. Mas o dinheiro já é de Deus. Então eu falei para o pastor Sérgio, manda bala, vai com cheque. Então, é isso, gente. A pontualidade é muito importante. Às vezes, nós somos fiéis no dízimo, mas atrasamos. Outro motivo de atraso, sair de viagem. Hoje em dia, é possível fazer transferência bancária. Liga para o pastor Sérgio, qual é a conta do banco aí? Faz uma TED, pronto. Não é? Faz um DOC, TED, seja lá o que for. Né? Mas não atrase. Lembre-se, as contas da igreja não esperam. Não esperam. Então, 3 coisas que eu falei sobre dízimo. Vocês lembram, né? Dízimo pertence a Deus, o dízimo é 10% e é preciso pontualidade. Né? Agora, eu queria falar um pouquinho sobre ofertas. Ofertas, elas são um pouco diferentes de dízimo, porque elas são voluntárias. Você não tem um percentual para dar de oferta, você dá aquilo que você acha que deve dar. São ofertas, né? Mas,
existem formas de ofertar também, né? Mas antes de falar sobre ofertas, eu tinha falado sobre dar o melhor para Deus, né? Logo no começo eu falei, né? Existem algumas coisas que podem fazer com que nós venhamos a não dar o melhor para Deus. A gente dá, mas talvez não seja o melhor. Eu não estou dizendo que isso acontece aqui. O que eu vou falar pode ser que venha a acontecer, pode ser que aconteça. Então eu queria falar 5 coisas que podem fazer com que eu ou você não dê o melhor para Deus. A primeira coisa é não entender ou não reconhecer que tudo que existe pertence a Deus e que nós somos apenas mordomos. E aí, eu queria pedir para vocês abrirem em 1 Crônicas, no capítulo 29, nos versos 11 e 12. Todos já abriram? Então, 1 Crônicas 29, 11 e 12, diz assim: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Veja que interessante, né? Eu queria que vocês prestassem atenção, principalmente nessa... Bom, primeiro, né, que tudo é de Deus, né? E segundo, que riquezas e glória vêm de Deus, e que nele está o engrandecer e tudo dar força. Eu não sei se vocês já notaram, mas às vezes salta das nossas bocas algumas frases assim, olha, se não fosse eu, isso aqui não sairia, né? Já ouviram isso, né? Todo esse patrimônio que eu tenho aqui foi conquistado com o meu suor. Já ouviram isso? Então, mas na verdade a gente se esquece que realmente o que nós conquistamos foi com o nosso trabalho. Mas quem deu a capacidade, quem deu a inteligência, quem deu a oportunidade para você ter aquele trabalho foi Deus. Riquezas e honra e glória vêm de ti. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Então, às vezes, nós esquecemos disso, né? Então, se tudo é de Deus, nós somos apenas mordomos. O que é um mordomo? Mordomo, muitos vão se lembrar daquele velhinho que abre as portas em filmes medievais, né? Mas é aquele lá, ele abre a porta, mas ele não é o dono da casa. Ele cuida da casa, mas ele não é o dono da casa. Ele zela pela segurança da casa, mas ele não é o dono da casa. Ele faz compras, vende coisas, administra as coisas da casa, mas ele não é o dono da casa. Ele dá ordens para outros empregados da casa, supervisiona outros empregados da casa, mas ele não é o senhor da casa. Então, nós somos como esse mordomo. Deus tem dado a cada um de nós uma porção de bens, seja muito ou seja pouco. Então, para alguns ele dá menos, para outros dá mais. Mas não há injustiça em Deus, porque a palavra diz que Ele dá segundo a nossa capacidade. Então, mas mesmo tendo recebido muito ou recebendo pouco, nós somos mordomos daquilo que Ele nos deu para administrar. E sabe uma coisa que é exigido do mordomo? Do mordomo é exigido fidelidade.
A Bíblia fala que o mordomo tem que ser encontrado fiel. Ou seja, alguém um dia vai pedir contas da nossa administração. Então, das 5 coisas que eu falei que podem fazer com que nós não doemos o melhor para Deus, a primeira coisa é essa: não entender ou não reconhecer que tudo que existe pertence a Deus e que nós somos apenas mordomos. Aquele carro que está estacionado lá fora, cujo Renavan está no seu nome, ele foi feito com aço que saiu do minério de ferro, que saiu da terra, que foi feito por Deus. Então, ele pertence a Deus. As paredes desse prédio aqui são feitas de areia, de cimento, de ferro, que foram feitos por Deus. Então, a escritura está no nome da igreja, mas pertence para Deus. Sabe, quando a gente ministra o curso Crown, a primeira lição é exatamente sobre isso. E uma das coisas que a gente pede para o participante é assinar uma escritura, na qual a gente transfere todas as nossas propriedades, imóveis, carros, investimentos, a gente transfere tudo para Deus. Não tem valor legal, mas tem valor espiritual. Então, quando eu faço isso e assino embaixo, eu estou dizendo: Deus, tudo isso aqui é seu. Tudo isso aqui é seu. Eu vou fazer o melhor para que isso aqui cresça, multiplique, mas é seu. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, né? Entender e reconhecer que tudo que existe pertence a Deus e que nós somos apenas mordomos. O segundo ponto que pode fazer com que as nossas ofertas não sejam o melhor de nós para Deus é a desconfiança. De novo, não estou dizendo que isso exista aqui, mas pode acontecer, né? Nós vivemos num mundo atual em que como é que se diz? As mídias, não é mídia, sociais, as mídias sociais, né? Que estão muito em moda, né? Divulgam notícias de tudo quanto é tipo, algumas verdadeiras, outras falsas. E às vezes, ao ouvir ou ver na internet alguma coisa negativa a respeito de alguém que usou mal o dinheiro ou que praticou algum ato de corrupção na igreja, em alguma igreja, né? Isso pode trazer desconfiança. Se você não pensar bem, se você não confiar em Deus, não confiar nos seus pastores, isso pode trazer desconfiança. Uma coisa eu quero dizer para os irmãos: eu estou nessa igreja há muitos anos. E eu conheço os nossos pastores. Eu faço parte do conselho fiscal. Eu sei o que entra de dinheiro e o que sai de dinheiro. Então, eu estou absolutamente tranquilo e posso passar isso para vocês. Eu posso dar minha carteira para esses pastores, que eu sei que eles não vão fazer nenhum ato ilegal ou ilícito. Então, às vezes, a desconfiança impede que você dê o melhor. A pessoa pode pensar: mas o que vão fazer? Qual o uso que vão dar para esse dinheiro? Será que vão aplicar bem isso? Ou será que vão colocar em coisa supérflua, coisa desse tipo? Então, rejeitem esse tipo de pensamento, porque ele não cabe aqui nessa igreja. Amém? O terceiro item que eu quero falar para os irmãos é a avareza. Ei, puxa, pastor D'Amico, mas falar em avareza aqui, não tem ninguém avarento aqui, né? Mas quando a gente começa a dar muito valor, quando eu falo muito valor, é excessivo valor aos bens que nós temos, ao dinheiro que nós temos na poupança, ou no CDB, ou no, sei lá, Tesouro Direto, seja o que for. Quando isso começa a se tornar muito importante para nós,
é um sinal de avareza. E a Bíblia fala que a avareza é a mesma coisa que um pecado de idolatria. Nós temos que tomar cuidado com isso. A Bíblia também nos fala que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, e a gente sabe que Mamon é o Deus do dinheiro, né? E a gente sabe também que a sociedade que nós vivemos, ela é movida pelo dinheiro, né? Aqui no Brasil, é também, mas se a gente pensar em termos de Estados Unidos, é muito pior. Nos Estados Unidos, se você não tiver um cartão de crédito, você não é ninguém lá. Então, você é obrigado a fazer dívida, você é obrigado a ter crédito para poder viver naquele país, né? Então, isso conduz a pessoa a cada vez querer guardar mais, a ter mais, às vezes por segurança, mas também um pouco por avareza, né? Eu queria lembrar de uma passagem que está em Lucas 12, 16 a 20, né? Que fala daquela parábola, daquele homem que tinha uns celeiros, né? E ele queria saber, vou construir mais celeiros para guardar os meus bens, né? Então, eu vou ler essa parábola. Está falando de Jesus aqui, né? Ele lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Vejam, o campo de um homem produziu em abundância. Nós podíamos dizer também aqui o seguinte: o emprego de um homem deu um salário muito alto para ele. Podemos? E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, eu não estou dizendo aqui que fazer uma poupança, reservar alguma coisa para a herança para os seus filhos, para você ter uma aposentadoria mais tranquila, não é errado, é lícito. O que eu estou dizendo é que o excesso é problemático, né? Amar o dinheiro é problemático, né? Ficou claro isso? Ficou, né? Amém? Amém. Quarto item que pode nos impedir de dar o melhor de nós para Deus: o descontrole financeiro. Sabe, é importante, irmãos, que a gente tenha controle das nossas finanças. Mas eu ganho pouco. É possível controlar mesmo ganhando pouco. É possível você viver dentro de um orçamento. Todas as vezes que nós saímos fora do nosso orçamento, entramos em cheque especial, ou em dívidas, coisa desse tipo, nós estamos, assim, de certa forma, prejudicando a obra de Deus, porque vai chegar na hora de dar uma oferta, ou de dar um dízimo, você vai dizer: eu não posso, estou com saldo negativo, não é? Mas o saldo negativo é um problema seu, né? Você não cuidou das suas finanças. Então é importante cuidar das suas finanças. A gente tem pensado aqui na igreja em um dia parar um sábado aqui e falar só sobre finanças pessoais, né? Quem sabe a gente faça isso ainda no futuro. Eu queria ler com vocês Provérbios 27 e 23. Provérbios 27 e 23. Provérbios 27 e 23 fala assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Então veja, quando está falando aqui em procura conhecer o estado dos seus rebanhos e cuida dos seus rebanhos,
o estado das suas ovelhas e cuida dos seus rebanhos. Não está falando para olhar a ovelha, ver se ela está cheirando bem, ou se o pelo dela está enroladinho, está esticadinho, não é isso. Na verdade, a ovelha, nesse tempo, era os bens, como já falei, né? Eram os bens daquela pessoa. Então, cuidar, como é que está o teu rebanho, como é que está a sua vida financeira, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Então, o descontrole financeiro é uma das coisas também que faz com que a gente não oferte do melhor para Deus. E o quinto item que eu queria mencionar aqui é o medo do que aquilo que nós pensamos em dar poderá fazer falta agora, em função de crise ou de qualquer outro motivo, ou no futuro. Então, muitas vezes nós temos medo, se eu der, amanhã vai fazer falta, né? Mas quando a gente age desse jeito, a gente está negando que Deus é um Deus provedor. Quando nós lemos lá no Salmo 23, o que Davi fala? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele fala nada, o que quer dizer? Nada, né? Nada. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele não está dizendo que não faltará as coisas supérfluas. Eu entendo que quando ele fala nada me faltará, ele está falando daquelas coisas que nós necessitamos, que nós precisamos para viver. Isso nada nos faltará. Mas muitas vezes, na hora de dar a oferta, nós estamos pensando no nosso investimento, ou pensando talvez em comprar um carro novo, ou comprar alguma coisa que não são coisas ilícitas, mas, às vezes, elas podem esperar. Então, e não precisa ficar com medo, vai me faltar, porque Deus é um Deus provedor. Amém? Existem algumas formas de ofertar. Eu vou citar 3. Uma delas é ofertar por obediência. Lá atrás, no reinado do rei Joás, diz a Bíblia que a casa de Deus estava em ruínas. E o rei Joás resolveu reparar a igreja de Deus. Então, diz a Bíblia que ele deu ordem ao povo para que o povo trouxesse ofertas para a casa do Senhor, para restaurar as ruínas da casa de Deus. E o povo trouxe. Eu não vou entrar aqui na discussão, saber se o povo deu com amor, ou se deu de bom grado ou não. O fato é que o povo deu. Eu só queria lembrar que a Bíblia fala que o rei deu ordem. E às vezes, quando alguém dá ordem, você fala, olha, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então você fica... muitas vezes a gente, pela pressão da ordem, ou você acaba aceitando. Às vezes não está nem concordando com aquilo, mas dá, né? Não estou dizendo que foi assim que aconteceu lá no reinado do rei Joás. Mas às vezes a gente fala, olha, eu não concordo muito com isso, mas ele está mandando, eu vou dar, né? Ou então, a pessoa fala, bom, vou dar porque se eu não der, vai pegar mal, né? Não é um modo legal de dar. O importante seria, é claro que doou, né? Mas doou por obediência, né? A segunda forma de doar é por amor àquele a quem você está ofertando. Então, por exemplo, quando eu vejo um irmão passando necessidade, eu sinto a necessidade dele, eu amo aquele irmão, eu pego e dou uma oferta. Doei por amor, né? Eu tenho um exemplo aqui de Davi, né? Davi era um pastor, ele não era um militar. Mas quando houve o episódio de Golias, ele foi lá, se apresentou, o rei Saul quis vesti-lo com a sua armadura, dar a sua espada, tal, para ele lutar contra Golias, mas ele ficou todo desengonçado com aquilo, ele não estava habituado com aquilo. E mais,
Eu não tenho muita certeza disso, mas me parece que Saul era alto, bem grande, né? E provavelmente aquela armadura não serviu para ele, então era um negócio que não dava para ir. Então ele foi com a funda, com as 5 pedrinhas, atirou e matou Golias. Mas, depois desse episódio, Saul tomou Davi para si e começou a mandá-lo para as batalhas. E Jonatas, filho de Saul, se afeiçoou de tal maneira a Davi que doou a sua capa, o seu arco, o seu cinto e a sua espada para Davi, por amor a Davi. Então, Davi não pediu nada para ele, mas ele provavelmente, não está escrito isso na Bíblia, mas provavelmente ele viu que Davi estava saindo para as batalhas, provavelmente meio despreparado, né? Então ele falou, não, eu vou dar. E provavelmente a estatura do Jonatas servia melhor, tanto é que ele deu, e não tem registro na Bíblia que diga que Davi tenha rejeitado o presente, né? Mas enfim, doou por amor, né? Então falei, por obediência, por amor. E a terceira forma é por crer e desejar ser participante à obra para a qual se está ofertando. Então, se você crê na obra, você diz, não, essa obra eu quero participar. Então, vou dar um exemplo, Salem, por exemplo, né? Se você acredita que aquilo é bom para as crianças, que aquilo lá está ajudando aquelas crianças, fala, não, eu quero participar daquilo. Então, você vai ser sócio da Salem, começa a contribuir mensalmente com a Salem, né? Então, quando você oferta, crendo naquela obra, desejando participar daquela obra, é diferente. E nós temos aqui uma obra. Nós construímos esse templo. Para que serve esse templo? Para enfeitar a rua? Não. Para dizer que tem uma edificação nessa rua? Para dizer que nós temos hoje um bem que vale X, Y, Z? Não. É porque a gente espera que esse templo seja um lugar de acolhimento de muitas pessoas que ainda não conhecem a Jesus e virão a conhecer. A gente espera que esse templo seja capaz de suprir a necessidade de muita gente, que a gente possa fazer 2, 3 cultos num domingo, né? Então, se eu creio que essa obra é uma obra de Deus, então eu oferto para essa obra. Por quê? Porque eu creio nela, né? Mas existe uma diferença entre ofertar racionalmente e ofertar por fé. Eu queria, nesse momento, transportar os irmãos para o tempo de Elias. Diz a palavra que, naquele tempo, não ia chover por alguns anos. E os irmãos sabem que quando não tem chuva, quando tem seca, a gente vê o exemplo do Nordeste do Brasil, temos o exemplo aqui, há 2 ou 3 anos atrás, a seca que teve aqui, que não foi tão grave que nem no Nordeste, mas o problema que trouxe, né? Então, quando tem seca, o produto da terra não sai. Há fome, há escassez, há miséria, né? Então, a palavra fala que no tempo de Elias, lá, não choveu por alguns anos. E Elias encontrou-se com uma viúva. Ele vai e pede para essa viúva para ela lhe trazer água e um pedaço de pão. A viúva diz para ele, olha, meu senhor, estou catando aqui um pouquinho de lenha, porque eu tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, que eu vou preparar uma refeição para o meu filho e para mim, e depois nós vamos morrer. Tal era a situação naquela época, que provavelmente ela não teria, depois daquela refeição, nem como pedir para vizinho, nada, porque ela já estava achando já que ela ia morrer, né? Então ela tinha só aquele punhado de farinha e aquele pouquinho de azeite. Eu não entendo nada de culinária, mas eu não consigo imaginar o que dá para fazer com farinha e azeite. Não tinha nem umas fatias de mortadela, de salame, nada, né? Era farinha e azeite. Eu pergunto para os irmãos, se essa viúva agisse com
racionalmente, o que ela faria? Se ela agisse racionalmente, ela ia provavelmente falar assim: olha, profeta Elias, eu gosto muito do senhor, respeito o senhor, mas não vai dar para te dar um pedaço de pão, viu? O que eu tenho aqui é só esse punhado de farinha e esse azeite. Mais ou menos isso que ela ia falar. Ou ela ia falar: tá bom, eu vou fazer. Ah, tem mais. Quando ela fala que só tinha aquele pouco de farinha e azeite, ele pede para ela fazer um bolo pequeno para ele. Se ela fosse agir racionalmente, ela ia dizer: olha, não tem nem para mim nem para o meu filho fazer um bolo para o senhor. Quer dizer, não é isso. Ou então ela podia fazer: olha, vou fazer o bolo, porque o senhor está falando, mas vamos morrer de fome, eu, o menino e o senhor. Mais ou menos isso. Se ela agisse racionalmente. Mas ela não agiu racionalmente, ela agiu pela fé. Ela fez o que o profeta falou. E o profeta tinha falado para ela que não faltaria farinha nem azeite até que voltasse a chover naquela terra. E quando termina a narrativa bíblica, diz lá, né, que comeram ele, a mulher e o menino naquele dia. Foi assim que terminou a palavra? Não, né? Comeram ele, a mulher e o menino por muitos dias. Diga comigo, muitos dias. Muitos dias. Muitos dias. E no capítulo seguinte, fala da chuva que veio, dos profetas de Baal, que os irmãos já conhecem, né? Mas, ao começar... Esse aqui, negócio está meio difícil aqui hoje, hein? Ao começar o capítulo seguinte, que fala da chuva, diz assim: muito tempo depois. Diga comigo, muito tempo. Muito tempo. Quando eu ouço falar muito tempo, eu entendo que não se trata de 2 ou 3 dias, nem de 2 ou 3 semanas, mas de muito tempo. Então, se a promessa era que não faltaria farinha nem azeite por muitos dias, e que a chuva veio muito tempo depois, significa que por longo tempo houve abundância na casa daquela viúva, né? Então a gente vê a diferença entre agir racionalmente e agir por fé. Ela preferiu agir por fé. Se agisse racionalmente, o milagre não aconteceria, né? Eu queria agora mostrar para vocês 2 gráficos que vão mostrar a situação da nossa igreja. Eu queria, para a pessoa que está cuidando do audiovisual, projetar o primeiro gráfico e pedir para apagarem a luz aqui do fundo, por favor. Estão conseguindo ver bem? Vocês estão vendo essa parte azul do gráfico aqui? São as despesas da igreja. O que significa isso? Que de tudo o que essa igreja local arrecada mensalmente, 50% é gasto com as despesas normais da igreja. O que são as despesas da igreja? É toda a folha de pagamento, é o dinheiro que a gente manda para as missões, é a conta de luz, a conta da água, enfim, tudo aquilo que a igreja precisa gastar para poder funcionar. A manutenção da igreja. Então, 50% do que a igreja arrecada mensalmente é gasto com as despesas. 20% é para pagar o consórcio. Os irmãos sabem que para poder construir esse prédio, nós tivemos que captar recursos.
E uma das formas de captação de recurso foi entrar em consórcio. Entramos no consórcio, as cotas foram contempladas, mas as prestações estão aí para pagar. Então, nós temos 20% de consórcio para pagar. Outro item importante é o terreno. Nós ainda temos prestações do terreno para pagar, que representa 17% de tudo o que a igreja arrecada mensalmente. E, finalmente, tem essa parte grande aqui, que representa outros tipos de captação de recurso que a igreja fez para poder chegar no nível que nós estamos com esse prédio. Aí estão incluídos empréstimos bancários e empréstimos que alguns irmãos fizeram para nós também. Irmãos que, além do dízimo, além da oferta, emprestaram dinheiro para a igreja. Então, 40% de tudo que nós arrecadamos mensalmente é para pagar esses financiamentos. Bom, então agora nós vamos fazer uma soma aqui. 50 mais 20 são 70, mais 17 são 87, e mais 40 são 117. Opa, o que eu arrecado é 100%. Então, 127, desculpe. Os 27% é o que nós chamamos de saldo aqui, ou seja, é o que falta. Ou seja, o que nós temos para pagar excede em 27% aquilo que nós arrecadamos mensalmente. Mas é bom lembrar que isso não é fruto de descontrole, nada, é fruto da construção. Nós tivemos que captar recurso, nós tivemos que fazer, tem contas para pagar ainda, e é por isso que tem 27% a mais do que a gente arrecada. Então, pode acender a luz, eu vou mostrar um outro gráfico daqui a pouco, mas eu queria falar mais algumas coisas. Nós estamos lançando uma campanha hoje. Eu vou pedir para passarem os envelopes. Antes dos envelopes, aguardem um pouquinho os envelopes. Tá. Antes de passar os envelopes, nós vamos dar um testemunho aqui. Vou chamar o Denivaldo aqui. Não foi planejado, tá, irmãos? Deus tocou no coração dele, agora ele veio, ele vai falar. Paz de igreja, eu sou meio tímido falando isso aqui, é meio difícil, mas assim, Deus tem abençoado muito a minha vida. Aí minha esposa fala, tem vergonha que eu venho aqui falar, que eu me emociono. Quando começou a obra aqui, o pastor pediu para orar. O casal orar e ver o que podia ajudar. Aí eu falei para ela, bem, vamos orar então. E a gente está construindo uma casa. Aí, cheguei em Indaiatuba num cliente meu, aí ele falou para mim, se você não comprar um carro refrigerado, você vai parar de entregar carne. Vou pagar mais caro e eu vou deixar você. Eu falei, nossa. Aí falei, vamos fazer, né? O que Deus quer. Aí foi da onde? A gente obedeceu, paramos de fazer a casa, e eu tinha vindo um carro lá em Vinhedo. O carro que eu olhei, falei, meu Deus, é esse mesmo. Aí viemos embora e não tinha condições. Aí um amigo meu tinha 10 mil, e o cara queria 15, né? Aí... E tinha 32 parcelas de 1.100 e pouco. Aí vim embora. Olhei para minha esposa, para minha filha, igual uma criança, queria um carrinho, e embora. Aí, 3 meses se passaram. Passou esses 3 meses, um amigo meu falou, Denivaldo, quanto você precisa para comprar esse carro? Eu falei, tem 10 mil, o cara quer 15 de entrada. E eu não tenho esses 5 mil. Aí fui lá,
Falei, vou ligar para o cara. Liguei para o cara, o carro estava lá. Aí eu falei, eu vou ficar com o carro. Aí foi na onde que o amigo meu me arrumou o dinheiro, eu dei a entrada. Falei, vou transferir a dívida. E eu estava vendo uma máquina no leilão, era R$3.000. Aí eu vi, liguei em São Paulo e tal, tudo preparado por Deus. Aí a máquina custava $125.000, 300 e poucos mil na época, né? Aí fiquei naquela. O cara ligou para mim, liguei para o cara novamente, o cara falou, a máquina, ela custa esse valor. Cheguei no leilão, o cara falou para mim, pegou o celular, aí ó, aqui ó, eu tenho o preço dela, ela custa R$6.000. Falei, nossa, R$6.000? Liguei de novo lá. Aí o cara falou, ó, ela custa $125.000. Eu tirei a foto da plaquetinha da máquina, mandei para ele. Ele falou, é isso mesmo, é $125.000. Aí tudo bem, peguei o carro e o processo de transferência. No dia que transferi o carro, foi liberado para mim essa máquina, por R$3.000. Aí eu falei, nossa, que beleza. Aí liguei para o cara passou o telefone para mim da pessoa que perdeu a máquina aqui na região de Campinas. Aí o que aconteceu? Automaticamente liguei para o cara, ofereci a máquina para ele, ele falou, não, pago 15 mil. Eu falei, não, amigo, eu quero 20, ela custa $125.000 e tal, a máquina era dele. Aí foi na onde que ele falou que a máquina era dele. Aí fui lá, peguei a máquina, levei direto para ele, no caminhão do meu irmão. Chegou lá, a moça me pagou, veio pagar em espécie, 20 mil. Aí eu falei, não, deposito na minha conta, que é perigoso, sair com dinheiro e tal. Aí liguei para minha filha, falei, filha, vê quando fica para quitar o carro. E eu já estava usando o carro. Aí ela ligou lá, viu no banco, pediu o boleto lá. Resumindo, teve um desconto de 7 mil, quitei o carro e resolveu. Então, assim, eu vi falando agora de dízimo, então é uma coisa que é muito... Falar em dízimo é difícil. Mas, assim, tem que crer que Deus faz. Hoje tem muitos falsos profetas, a gente vê na televisão, mas age com o seu coração que Deus vai te abençoar. Porque, assim, não é nada preparado. Eu estava para falar, falei, uma hora eu vou falar. Inclusive, já falei para os pastores, um tempo atrás, mas eu tinha vergonha de vir aqui em cima, assim, porque a gente é acostumado a falar para um monte de gente assim, né? Então, eu fico bem nervoso, mas assim, ó, tenha fé, Deus faz, tem feito na minha vida. O que eu tenho pedido para Ele, eu tenho uma pequena empresa, é pequena, mas assim, Deus tem me suprido naquilo ali. Eu tenho um vizinho que faz muito barulho. Aí minha esposa falou, bem, muito barulho. Uma pessoa liga em casa, parece que é em casa. Eu falei, uma hora a gente vai conseguir. Deus vai tirar. E Deus tem me tirado. Eu estou indo para um lugar que vocês precisam de ver. Eu estou lá, parece que eu estou no céu. Então, assim, pode crer que Deus faz. Isso eu falo para vocês. Eu peço para vocês, assim, que o que eu estou falando é verdade. Então, crê que Ele faz. Tem feito nas nossas vidas, na minha família. Eu posso falar com certeza que a partir do momento que eu comecei a ser fiel, Deus tem me abençoado. Tudo bem, a gente bambeia até hora. A gente entra no especial. Mas no especial não é certo. Você tem que ter ali. Deus te deu, você tem que devolver para Ele. E assim, Ele vai te suprir. Em nome de Jesus. Eu deixo aqui, eu tenho toda a vergonha de vir aqui, mas eu falo. Deus tem me tocado para me falar. E hoje o D'Amico falou, eu falei, não, eu vou ter que falar. Então, eu fortaleço vocês. Tenha fé. Deus vai fazer. Amém? Amém. Então, nós estamos lançando uma campanha. O que a igreja pensou, nós consideramos a quantidade de pessoas, de irmãos, que normalmente ofertam. E nós fizemos uma conta simples. Se cada irmão der uma contribuição, além do que ele já costuma dar, de R$100, aqueles 27% seriam eliminados. Agora, é claro que alguém vai dizer, R$100 para mim, eu não tenho mais, eu não tenho condições. Outro vai achar que R$100 é muito para ele. Mas tem alguns que R$100 não significam muito, tem outros que significam muito pouco. Então, o que a gente está dizendo, se cada um puder
dar algo mais do que você já dá normalmente, aqueles 27% que eu mostrei em vermelho ali, vão desaparecer. Tá? Nós não estamos pedindo para você entrar em cheque especial, nós não estamos pedindo para você criar dívidas, nem dar aquilo que você não tem. Nós estamos pedindo para você dar o que você pode dar de melhor para Deus. Amém? Um exemplo da Bíblia, né? Davi, ele queria fazer um sacrifício, ele precisava fazer um sacrifício. E ele foi, ele precisava de um terreno, da eira de Araúna, né? E ele vai e pede a eira de Araúna. E Araúna, mais do que depressa, fala, pode pegar, fica com o terreno, pega o carro também para queimar aí, para lenha, né? Davi falou para ele, olha, não vou oferecer para o meu Deus um holocausto que não me custe nada. Então, essa oferta que nós estamos pedindo pode custar alguma coisa para você. Eu queria até dar um exemplo. Eu estou me estendendo um pouco, pastor Rony, mas desculpa. Quando a gente faz uma campanha de oração, por exemplo, a gente pede para fazer um jejum. O que é um jejum? O jejum é abster-se de alimento por um período determinado para dedicar-se à oração. Agora, vamos imaginar que aqui tem alguém que goste muito de futebol, por exemplo, né? Não sei se tem alguém que gosta muito de futebol. E essa pessoa tem lá uma televisão antiga, daquelas de tubo, mas que funciona bem. Nós estamos numa época de Copa. E ele vai numa loja na cidade e vê lá uma bela televisão 4D, 65 polegadas. Ele fala, esse ano, ele vê lá que em 12 prestações ele pode comprar aquela televisão. Então ele propõe no seu coração, fala, esse ano eu vou fazer algo para mim. Eu vou assistir a Copa numa televisão de 65 polegadas, a 4G, 4D, sei lá, 4K. Então, o que nós estamos pedindo é para essa pessoa abster-se desse desejo. É um sacrifício. Porque ele não precisa, ele consegue ver a Copa naquela televisão de tubo que ele tem. Então, às vezes, nós temos projeto, talvez um projeto de viagem, você pode adiar isso, ele pode adiar a televisão para a Copa América do outro ano. Não é, não é a mesma coisa, mas... Entendeu? Então, nós estamos pedindo um sacrifício, para que se dê algo mais do que aquilo que você normalmente já dá. E mais, por um período de 12 meses. Nós estamos pedindo um compromisso. É por isso que quando eu pedir para distribuir os envelopes, vai estar lá um papelzinho dizendo assim, quanto que eu dou hoje atualmente, eu vou dar mais X. Você escolhe lá quanto que vai dar mais. Mas tem que ser um compromisso. Você vai levar esse envelope para casa, vai se colocar diante de Deus, pedir a direção do Espírito Santo e doar por fé. Não vai doar racionalmente, vai doar por fé. Né? Amém? Amém. Então, é isso que nós estamos pedindo. Porque existem algumas promessas de Deus. Em Lucas 6,38, diz assim, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O Senhor sempre dá. Não é que a gente vá dar alguma coisa esperando receber. Não é isso. Mas certamente Deus nos dá mais. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu ouvi lá o testemunho do Denivaldo. Na minha vida, eu tenho sido muito abençoado. Não só na parte financeira, mas como a gente está falando de finanças hoje, eu vou falar alguma coisa da parte financeira. Basta falar da parte de empregos. Eu trabalho, gente, há 60 e quantos, nem sei quantos anos eu trabalho. Trabalho desde os 11 anos de idade. E nunca me faltou emprego. Deus me proveu com emprego desde a minha infância até hoje.
E não é que eu trabalhe melhor do que outras pessoas. Existem profissionais como eu que fazem a mesma coisa, talvez até melhor, não sei. Mas Deus tem me abençoado. Deus tem me abençoado. E na parte financeira, vou dar 2 exemplos. Houve uma época que eu morava numa casa e essa casa foi assaltada 3 vezes, fora os ameaços que não aconteceram. E a gente precisava sair de lá. A gente estava correndo risco de vida, era um lugar vulnerável. Nós mudamos para um apartamento. Mas só que, para mudar para esse apartamento, eu tive que assumir um financiamento, que era difícil de pagar. E eu estava numa situação financeira meio delicada naquele momento. A Dulce, em oração, sentiu de ofertar o dízimo se nós vendêssemos a casa. Mas era uma época difícil de vender a casa, muito difícil. Foram naquela casa, acho que umas 30 pessoas, e ninguém comprava a casa. Mas quando ela tomou essa decisão de dar o dízimo, se eu fosse ver racionalmente, eu não podia dar o dízimo. Talvez nem precisasse, porque aquela casa ia me dar prejuízo. Como é que eu ia dar dízimo de uma coisa que estava me dando prejuízo, né? Mas nós demos. E Deus abençoou, eu consegui pagar o financiamento do apartamento. Mais recentemente, quando a gente estava começando a construir, eu tinha um apartamento velho que eu precisava vender, porque a gente tinha a intenção de comprar um apartamento novo e menor. Mas precisava vender o outro primeiro, né? E não vendia, ficou mais de 1 ano parado, não vendia. Tá difícil, a crise já vem vindo há longo tempo já. Eu entrei um dia na sala que os pastores estavam todos reunidos e pedi que eles orassem. Eles oraram para vender. Eu não me lembro exatamente quanto tempo passou, mas acho que 1 semana ou 2 semanas, apareceu uma pessoa que comprou, particular, não tive que pagar corretor, e eu resolvi dar o dízimo do lucro, porque eu tinha pago, comprei aquele apartamento há muitos anos atrás, por um valor X, e vendi por não sei quanto lá. Então, sobre o lucro, eu dei o dízimo para a construção da igreja. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando fui comprar o outro apartamento, me deram um desconto maior do que o dízimo que eu dei. Então, Deus abençoa. Deus abençoa. Nós não precisamos ficar preocupados, com medo que vai faltar amanhã. Deus é um Deus fiel. Ele sabe daquilo que você necessita, daquilo que você precisa, e Ele certamente suprirá. Existe uma outra palavra que diz que é a única vez que está escrito na Bíblia que Deus se deixa provar, que está lá em Malaquias, que Ele diz: provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, Deus até se permite ser provado numa dessas, que Ele vai derramar bênção sem medida. Eu queria projetar o segundo quadro, peço para apagar a luz também. O segundo... Se os irmãos aderirem a essa campanha e se colocarem diante de Deus, em oração, pedindo direção do Espírito Santo, para dar o melhor, além do que vocês já dão, por 12 meses, olha o que vai acontecer. O total de despesas vai continuar sendo 50%. Deixa eu dizer um detalhe que eu esqueci de dizer no primeiro quadro. Esse valor de despesas, esse percentual, ele já foi muito maior, mas é que a igreja tem feito um esforço tremendo de corte de despesas, ela cortou até onde pode, e hoje representa 50% do que se arrecada. Então, se os irmãos contribuírem da forma como está sendo proposto, as despesas vão continuar sendo 50%. O consórcio vai continuar sendo 20%. Mas os imóveis, que era 19%, 19 ou 17% no primeiro quadro, vão cair para 3%. Porque muita coisa já vai estar sendo paga.
E esses empréstimos que representavam 40% vão mudar para 17%. E em vez de nós termos uma fatia dessa torta vermelha dizendo saldo negativo, nós vamos ter um saldo positivo de 10% para ser aplicado em outras coisas. Quem crê nisso? Amém? Amém. Pode acender a luz, por favor. Eu queria terminar, se os pastores me permitirem, de uma forma diferente. Eu queria terminar de uma forma profética. Quando a gente lê, deixa eu ver aqui onde está. Quando a gente lê Deuteronômio 28, 2 e 8, diz assim, que se a gente ouvir a voz do Senhor, o Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor. Existe uma promessa de bênção. E diz que a bênção, você não vai precisar correr atrás dela, ela vai correr atrás de você. A bênção vai te alcançar. Então, eu queria, profeticamente, fazer isso. Pedir que você se levantasse, ficasse com a sua mão erguida, e eu queria pedir para os pastores irem pelos corredores, abençoando. Não precisa tocar em todos, mas abençoando. Assim, simbolicamente, a bênção indo até vocês. Vocês não precisam vir atrás da bênção. A ida dos pastores vai simbolizar a bênção que está alcançando vocês. Amém? Vamos fazer isso então. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, nós cremos na Tua bênção, Senhor. Cremos que o Senhor é poderoso para fazer mais de tudo aquilo que nós pensamos ou fazemos. Creio, Senhor, que Tu és poderoso para resolver os problemas das finanças dessa casa, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã que se dispuser no seu coração a dar o melhor para Deus, o melhor que ela puder, Senhor. Meu Deus, abençoa, Senhor. Nós cremos no Teu poder, cremos na Tua graça, Senhor. Cremos que o Senhor já está preparando isso, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor.